Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui mais um momento em nosso curso preparatório para concursos públicos, para professores, diretores, coordenadores e demais profissionais da área da educação. O nosso objeto de estudo é a Lei 8.069/90, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos a estudar neste curso os pontos relevantes deste diploma legal. E neste momento, os artigos a serem estudados serão os artigos 15, 16, 17, 18 e 18B de nosso diploma legal. Eu sou a professora Jaciete Ferraz de Souza e eu vou levá-la à sua sonhada aprovação. Quem não me conhece, eu sou professora e advogada militante na área da educação. Vamos aqui. O artigo 15 de nosso diploma legal, peguem no material de vocês, ele traz a seguinte redação. A criança e o adolescente. Já comecem grifando esses dois termos. Eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos. E adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Não esqueçam desse conceito, porque isso costuma cair muito em prova. Os examinadores costumam cobrar quem é criança, quem é adolescente. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos. E adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Vamos lá. Tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, grifem, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. E como sujeitos de direitos, circulem, civis, humanos e sociais. Civis, humanos e sociais. Ou seja, as nossas crianças e os nossos adolescentes são detentores de todos os direitos preconizados aqui na Lei 8.069/90, assim como são titulares também dos direitos preconizados da nossa Constituição Federal, no nosso Código Civil e demais diplomas legais. Vamos lá. Garantidos na Constituição e nas leis. Tá aqui o complemento. Artigo 16, isso costuma despencar em prova. Portanto, vocês abrem um parênteses aí ao lado e escrevam despenca, porque é isso que acontece em provas. O artigo 16, ele costuma ser amplamente cobrado pelos nossos examinadores de bancas de todo o Brasil. Vamos lá. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Grifem a palavra aspectos. Então, quais são os aspectos ressaltados aqui na Lei 8.069? Primeiro, ir, vir e estar. Grifem esses três verbos. Ir, vir e estar. Somente nos logradouros públicos e espaços comunitários. Grifem, ressalvados as restrições legais. Sim, porque essa liberdade, ela não é uma liberdade absoluta. A criança e o adolescente, por serem pessoas em desenvolvimento, tem alguns espaços, tem alguns logradouros públicos que não são permitidos que os adolescentes estejam naqueles locais. Então, vejam bem, bares, por exemplo, criança e adolescente não deve estar em bar. Casas lotéricas, também não. Motéis, também não. Hotéis sem a companhia dos pais, também não, ou sem a autorização. Então, alguns logradouros públicos têm restrições quando se diz respeito à criança e o adolescente. Então, vale ressaltar que essa liberdade não é uma liberdade absoluta. Vamos lá. Inciso 2, opinião e expressão.
A criança e o adolescente têm direito a opinar, têm direito a expressar o que sente, ok? Inciso 3. Crença e culto religioso. Não esqueçam que em nosso país vigora o princípio da laicidade. Isso quer dizer que em nosso país nós não temos uma religião oficial. Aqui vigora o princípio da pluralidade religiosa. Aqui não pode haver proselitismo, é o que está previsto lá em nossa Lei 9394 de 1996. Vamos lá, inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. A criança e o adolescente têm direito a brincar. Olhem quantos de nossos pensadores trazem a brincadeira como um eixo, a nossa própria resolução número 5, ela traz as brincadeiras como eixos norteadores. Todas as propostas elaboradas para crianças precisam contemplar a brincadeira, ok? O que mais? Inciso 5, participar. Grifem só esse verbo. Participar da vida familiar e comunitária, grifem, sem discriminação. Então, a criança tem o direito, o adolescente também tem o direito de frequentar o meio comunitário, de estar no meio familiar, participar do meio familiar, sem sofrer nenhum tipo de discriminação, ok? Inciso 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, você, professor, professora, diretor, diretora, coordenador, coordenadora, supervisor, supervisora, que está a se preparar para concurso público, para atuar em âmbito educacional, lembrem-se que nós precisamos estar preparados para acolher aquela criança que buscar, junto a qualquer um de nós, refúgio, auxílio e orientação. Principalmente o professor. O professor é sempre aquele que está mais próximo à criança e ao adolescente. Então, muitas vezes, nós, professores, somos os primeiros a sermos procurados quando a criança se vê numa situação de violência, de opressão, de discriminação, ok? Eles confiam muito no professor. Vamos lá. Artigo 17. O direito ao respeito consiste, grifem o verbo consiste. Consiste em quê? Na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente. Só isso é para grifar. Abrangendo a preservação da, grifem, imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, tudo que disser respeito à criança e ao adolescente, tudo que disser respeito à propriedade da criança e do adolescente é inviolável. Inclusive, quando um adolescente pratica um ato infracional, vocês já perceberam que aparece somente as iniciais. E às vezes nem isso. Por quê? Porque aquilo é para preservar a imagem, é para preservar a identidade do adolescente. Por causa do artigo 17, que prevê a inviolabilidade, que prevê o respeito à inviolabilidade, ok? Artigo 18, grifem, é dever. Quando se fala que é dever, dever é obrigação. Dever tem que ser cumprido, faça chuva ou faça sol. Então, é dever de todos velar. Circulem esse verbo velar. Velar no sentido de vigiar. De vigiar. Onde quer que tenha criança e adolescente, todos nós, enquanto sociedade, enquanto família, nós temos que velar pela dignidade da criança e do adolescente.
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, se você souber e você não denunciar, você poderá ser cúmplice desse crime contra a criança e o adolescente. Você tomou conhecimento que um vizinho seu, que uma criança ou adolescente do seu bairro ou da sua escola está a sofrer algum tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, nós temos que tomar providência. Na escola, quem toma providência é o diretor da escola. Ele que precisa comunicar ao conselho tutelar. Mas nós, todos nós, temos este dever de velar pela dignidade da criança e do adolescente. Nós temos o dever de pôr a criança e o adolescente a salvo de qualquer tipo de tratamento desta natureza, ok? Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser, grifem, educados e cuidados. Parou aí, somente grifar somente estes dois termos. Educados e cuidados, sem o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Ou seja, sob pretexto nenhum, a criança e o adolescente pode ser cuidada ou educada com o uso de tratamento de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante. Não se pode usar nenhum pretexto para dizer, olha, eu estou tratando essa criança ou adolescente dessa forma cruel ou dessa forma degradante porque eu preciso corrigir, porque eu preciso disciplinar, porque eu preciso educar. Não posso usar. Ninguém pode usar nenhum pretexto. Nem mesmo a família, nem mesmo os integrantes da família ampliada, nem mesmo os agentes executores de medidas socioeducativas, ninguém poderá alegar que está a utilizar um tipo de tratamento desse para corrigir, disciplinar, educar a criança ou adolescente, ok? E aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente traz como parágrafo único o seguinte: para os fins desta lei, considera, inciso 1, grifem, castigo físico. O que é o castigo físico? Isso é uma boa pergunta para cair em sua prova. É ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em castigo físico, sofrimento físico ou lesão. Vejam bem, uma mãe que bate na criança com um chinelo e deixa aquela marca lá, isso é considerado castigo físico, porque isso causou uma lesão naquela criança. Uma mãe que bate na criança ou no adolescente de corda e deixa lá latanhado por horas, por momentos, aquilo ali é considerado uma lesão. Uma mãe, um pai ou um agente executor de medida socioeducativa coloca a criança de joelhos por horas, por minutos, e isso é considerado sofrimento físico. Que coloca a criança ou adolescente com as mãos para cima durante não sei quantos minutos, é considerado sofrimento físico. Então, não se pode fazer uso do castigo físico sob nenhuma hipótese, sob nenhum pretexto, para dizer que está corrigindo, disciplinando, educando aquela criança ou adolescente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de prática.
Inciso 2. O que é o tratamento cruel ou degradante? Grife, a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente que humilhe. Então você vai lá e fala, vai seu burro, vai seu nojento, vai seu isso, seu aquilo. Isso é humilhação. Ou ameace gravemente, fala, eu vou quebrar seus dentes, eu vou quebrar suas pernas, eu vou arrancar seus cabelos, espera que eu vou aí que eu vou esfregar na sua cara. Tudo isso é ameaça grave. Ou ridicularize, vai, goiaba, como é que fala? Abóbora. Eu, quando era criança, era chamada pelos meus irmãos de abóbora, porque tudo eu caía. Então, não sei porquê, mas eles me chamavam de abóbora. Então, dentro dessa perspectiva, é um tratamento que ridiculariza. Se nós professores, pais, agentes executores de medidas socioeducativas, de forma nenhuma. E se nós percebermos que uma criança ou adolescente está a passar por esse tipo de tratamento, nós temos que eliminar isso na hora. Nós temos que buscar dialogar com os envolvidos para que a paz seja estabelecida entre eles, ok? O que mais? Artigo 18b. Os pais, já comecem grifando, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou qualquer pessoa, grifem até aí, encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, quando alguém diz assim, doutora Jaciete, aconteceu isso e isso, o que é que vai acontecer? Aí eu sempre respondo, depende. Depende da gravidade da situação, depende do contexto de todo aquele acontecimento. Então, não dá para você dizer, vai acontecer isso, isso e isso de cara, porque o juiz ele vai fazer uma dosimetria e ele vai analisar todo o contexto e, de acordo com a gravidade do caso, ele vai aplicar a pena, ok? Então, qualquer pessoa que utilize o tratamento cruel ou degradante ou o castigo físico, de acordo com a gravidade do caso, poderá ser aplicada a essa pessoa, inciso 1, primeiro, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Às vezes, a família, o pai, a mãe, o responsável, ele está agindo daquela maneira porque ele já está sem alternativas, porque ele não tem orientação de que se educa a criança e adolescente com o diálogo, ok? Então, essa pessoa precisa de quê? De estar em um grupo comunitário de proteção à família. Inciso 2. Encaminhamento a tratamento, grifem, psicológico ou psiquiátrico. Às vezes a pessoa age violentamente porque ela também sofreu maus tratos. Ela também sofreu algum tipo de violência. Então, a educação que ela teve foi dentro de um contexto de violência. Então, ela entende que ela, para educar, precisa ser violenta também. Então, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3, encaminhamento, grifem, a cursos ou programas de orientação. Então, nós aprendemos, quem não dá amor, quem não dialoga naturalmente, pode aprender a ser amoroso, pode aprender a dialogar. E hoje, dentro da nossa atual conjuntura, nós temos cursos, nós temos programas que auxiliam a família, auxiliam o educador a desenvolver essa habilidade. O que mais?
advertência. Às vezes foi um caso isolado, então aquela pessoa vai ser advertida. Inciso 3, garantia de tratamento de saúde especializada à vítima. Se foi um caso grave, aquela vítima precisa de um acompanhamento, precisa se recuperar daquele ato de violência, é preciso que ela passe por um tratamento especializado. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, dependendo da gravidade do caso, essas medidas ficam a cargo do Conselho Tutelar para a sua aplicação. Ou, no caso, se for um caso gravíssimo, ficam a cargo, por exemplo, do delegado de polícia, do Ministério Público, enfim, por quem o juiz determinar, a quem o juiz determinar. Então, neste momento, nós vamos fechar este bloco aqui e no próximo bloco nós voltaremos para estudar do direito à convivência familiar e comunitária. Vamos pegar os pontos relevantes de nosso artigo 19, 19A, 19B, artigo 20 é um artigo arroz de festa. Já vou pedir para que vocês coloquem uma seta bem grande. Depois, temos o artigo 21, artigo 22, artigo 23, até o 24. São artigos também importantíssimos que vocês vão ficar atentos, porque eles poderão ser cobrados em sua prova. E aqueles pontos que eu, porventura, não fizer a leitura, não fizer uma explanação, vocês são obrigados a ler. O concurseiro, a concurseira de plantão tem obrigação de fazer a leitura da lei seca na íntegra. Tem a obrigação de pesquisar o máximo de questões de concursos anteriores, de realizar o máximo de simulados possíveis, ok? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco estaremos de volta.